Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema super em voga, que é sucessão patrimonial. Ela pode ser extrajudicial, pode ser judicial, pode ser em vida, pode ser pós-mortem. E aí eu hoje, Lúcio Cassila, estou na companhia do meu colega aqui, ilustre colega, Cristiano Melo, e da minha sócia, a Ana Arruda Stefani. Pessoal, contem conosco aí, curtam o nosso canal, já curtam aí, põe o joinha no nosso canal, segue, se inscreva no nosso canal para ir recebendo as atualizações das informações. Tudo bem, doutor Cris? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, dona Ana? Tudo jóia? Pessoal, como eu disse, a gente tem uma série de possibilidades, né, de sucessões patrimoniais. O que é a sucessão patrimonial? É a transferência do patrimônio de uma pessoa para outra, né, por sucessão natural ou por interesse, por proteção do patrimônio. Aí estou excluindo aqui as questões de compra e venda, né, que também geram sucessões. Vamos começar então, Ana, pelo Cris, pela acho que fazer sucessão uma em ordem vida, ali, né? isso, exatamente, de quando ainda está vivo e aí quer decidir para como vai ficar os bens, como vai ficar tudo o patrimônio. Cris, por que é legal a gente começar assim? O Código Civil segue a ordem da Gênesis, né? Nascimento, crescimento da pessoa, quem tiver uma proximidade aí com o Código Civil vai saber que o Código Civil segue essa sequência natural do ser humano. O que a gente tem aí de sucessões em vida? Em vida, o que a gente pode falar primeiramente da questão assim, da holding, né? A gente traz primeiro a holding porque é uma coisa que agora assim, tá bem em moda, todo mundo está interessado, está querendo saber sobre a holding. Então, o que é a holding? É quando você faz a familiar, né? Familiar. Tem a holding familiar e existe também a holding empresarial. Nós estamos falando agora da familiar. Então, aqui como pode acontecer? A pessoa, ela passa o patrimônio da pessoa física e cria uma nova pessoa jurídica, né? Então, ela pode fazer entre os filhos, entre a esposa ou alguns outros familiares, né? Quando quer realmente proteger esse patrimônio e blindar ele, né? E aí economiza na questão do inventário também, né, doutora? A gente sabe disso, porque inventário é uma coisa cara, a gente sabe que agora, e a partir do ano que vem, vai ser mais caro ainda, né? Então é uma forma de se proteger e fazer, né? Que você consegue passar isso para os seus filhos e para os seus herdeiros em forma de cessão, sem ter que gastar, né? Você está falando que vai ficar mais caro por causa da alteração da tributária. Alteração da Isso. parte tributária. Do código. Sim. Bom, para além, né, da blindagem e da proteção patrimonial e da economia com a sucessão, também tem uma economia tributária Sim, a gente sai da pessoa física, que é 27, né, e passa para 11 o imposto de renda. De imposto de renda, né? Então, um imóvel que está alocado, que pagaria os 27%, a passar 11%, né, porque ele sai e passa para a pessoa jurídica, que isso é uma grande vantagem. Fora também a proteção, né? Eu acho que a proteção é fundamental. Porque porque você consegue que isso, se você quiser, ele fica exclusivo na família, né? E você consegue dividir isso em cotas da forma que você achar melhor, né? Se você quiser colocar 20% para os filhos, para cada filho, 30%, você pode fazer da forma que você bem gostar, porque senão no inventário ele é diferente, né? Porque a pessoa determina, mas tem toda uma questão mais burocrática. Na holding, não. E é essa parte da economia também, né? Que as pessoas visam muito, porque você passa uma cessão de direitos sem ter que fazer essa transferência, né? É automático. As pessoas confundem um pouco a holding, aquelas pessoas que têm patrimônio e querem constituir uma holding familiar, elas têm dúvida em relação mas eu vou ficar engessado, eu não vou poder vender os bens. Não, você pode trabalhar, é uma empresa isso é importante saber, que é uma empresa como outra qualquer. Você pode gerir outras empresas dentro dessas empresas, né? Você pode ter empresas comerciais com vários fins. Você pode ter só patrimonial, que você vai trabalhar só com os patrimônios da família, ou você pode trabalhar com outras coisas, né? Trabalhando com outra empresa de diversos ramos, não só. E a pessoa pode se desfazer desses bens. Sim, pode vender, você pode adquirir, inclusive, bens, adquirir empresas, pode ter explorar frutos. Ações, pode ter ações, pode investir valores, né? Não precisa ficar só em relação a bens imóveis também. Às vezes as pessoas fazem confusão nesse sentido. Não, você pode investir em ações, pode investir
em propriedades, em outras empresas, e vários tipos, né? Então, assim, isso é importante, porque você não fica limitado a um ramo só empresarial. Você trabalha com qualquer outro ramo, não precisa ser isso só. Mas é bom alertar também, porque as pessoas acham que a holding é só para blindar o patrimônio. Não. E aí tem que tomar cuidado, né, com a confusão patrimonial. Até porque pode ser caracterizado fraude, né? Exatamente. O objetivo da holding não é só isso. Né? O objetivo Sim. dela é você permanecer. A holding ela foi criada para a familiar, tá? Para ela ficar permanente na família, de geração em geração. Garantindo a sucessão. Garantindo essa sucessão. Né, que você vai conseguir que, se você não quiser passar para um genro, para um outro parente, que aquilo fique só para os seus filhos, de geração em geração, que ele é transmitido. Então ela é muito importante nesse sentido. A gente tem que concordar que a compreensão de uma holding não é tão simples. Não é tão simples. Então o ideal é que procure o advogado especializado nisso, porque assim, a gente está falando a grosso modo, né, assim, ilustrando como funciona, mas é muito complexo, né? Tem vários, porque tem as especialidades, cada caso é um caso, depende da necessidade de cada um. Porque tem caso que a mulher vai fazer só com o esposo, ou tem às vezes entre os pais, às vezes não é entre os filhos. Então assim, depende da necessidade de cada um. Bom, continuando na questão da sucessão em vida, né? A gente também tem a doação, né, Ana? Sim. Doação, testamento, apesar que o testamento acontece... A questão do testamento é muito que as pessoas não sabem ou às vezes não têm essa informação de que, independente de se fizer o testamento, também tem a necessidade de fazer o inventário, né? Obrigatoriamente faz o testamento e depois tem que abrir o inventário, ou seja, não exclui a questão do inventário. Já a doação é uma transmissão, ela não vai ter necessidade ali de abrir o inventário futuramente, mas também tem um custo que é muito alto, né? Hoje, a questão do custo ela vai variar de acordo com cada estado, e cada estado rege de acordo com a sua lei, né? Cada estado tem uma lei específica, e o estado determina o percentual de imposto, né? De que aqui em Minas Gerais, por exemplo, é 5%, mas com a reforma tributária e o ano que vem provavelmente vai aumentar bastante esse imposto. Você sabe dizer quanto é em São Paulo? Em São Paulo atualmente é 4%. 1% a menos já. Já é uma vantagem, né? Num inventário de R$1 milhão, numa doação de R$1 milhão, dá R$10 mil de economia. Mas uma coisa importante é que assim, o imposto ele é pago de acordo a onde estão os bens. Então, por exemplo, se uma pessoa mora aqui em Minas Gerais, em Poços de Caldas, mas os bens dela em São Paulo, aqui em Minas Gerais ela vai pagar 5%, mas em São Paulo ela vai pagar nos bens que estão lá, vão pagar 4%. Entendi. Né? Então, assim, cada estado ele vai tributar de uma maneira. E por isso é importante você procurar um advogado para se orientar melhor, porque acho que todo mundo quer economizar, né? Ninguém quer gastar dinheiro, ninguém quer pagar imposto ou até mesmo pagar a mais ou pagar. O que puder economizar é melhor. E procurar um profissional adequado, o profissional vai conseguir te orientar e vai conseguir apresentar ali as possibilidades para você já resolver tanto em vida, ou se não for possível, sobra aí o inventário mesmo que tem que ser feito. E procurar um profissional, você já está economizando, né? Porque você já não tem prejuízo, né? Porque se você querer fazer sem um especialista, já o risco é muito maior. E assim, o que as pessoas não sabem é que o profissional que você procura, ele pode ser responsabilizado se ele errar, né? Se porventura ele fizer você pagar mais. Então, assim, a importância de você procurar um advogado especialista é importante, é fundamental. Porque vai te ajudar a economizar, vai te mostrar o melhor caminho. Eu falo que a única certeza que a gente tem na vida aí é que todo mundo vai morrer, né? E ninguém quer deixar os seus bens ali à mercê de ou descendentes que às vezes não vão conseguir gerir o patrimônio de uma forma adequada, ou até mesmo poder economizar em vida. Então, assim, são diversas possibilidades que as pessoas não podem deixar. Considerando essa sucessão em vida, vou perguntar para você, porque o Dr. Cris é especialista em holding, então ele é suspeito para responder. O que valeria mais a pena em questão de economia? Uma doação ou uma holding? Com certeza uma holding.
Por que acontece? A doação... Você não combinou com o Cris isso, não? Não. E eu falo que eu sou especialista em inventários, né? Então, pra mim, você tá largando a mão do cliente e tá tirando da minha aqui. Então, a questão da holding é que você vai colocar ali as futuras gerações, né? Você não vai estar passando seu patrimônio para uma pessoa, para os seus descendentes, para os seus filhos específicos. Diretos. Né? A doação, você não consegue fazer uma doação hoje já pensando no seu neto, no seu bisneto, enfim, nas futuras gerações. Então, assim, a doação, ela é muito momentânea naquele momento, né? Então, você tem um patrimônio, por mais que você consiga colocar ali uma cláusula de usufruto, que você vai deter ali da questão dos frutos, de aluguel, você não vai ser mais o proprietário, mas você vai deter ali um domínio sobre aquele bem, mas é só ali, para a pessoa que você doou. Já na hold, realmente tem essa questão de você colocar seus filhos, seus netos, né? E aí me corrija se eu estiver errado, mas a cada pessoa que for entrar, você tem que fazer um novo contrato, uma alteração, né? Incluindo, para que essa pessoa também, para que os descendentes não sejam prejudicados lá na frente, né? Para que eles tenham a parte ali. A gente teve um episódio, que não foi no ar ainda, mas provavelmente vai em breve, que a gente fala um pouco dessa questão dos regimes de bens, né? Do que isso implica. Hoje no Brasil a gente tem aí vários regimes de bens, a gente tem a separação obrigatória, a separação total, a separação parcial, a comunhão universal e a de separação dos aquestos, né? Participação final dos aquestos, desculpa. E cada regime é importante vocês entenderem no sentido de que esse regime não vale só em vida, em caso de separação, mas também tem reflexo ali na sucessão, né, no inventário. Enquanto que na holding poderia tudo ser previsto, né? Sim, porque você já determina isso no próprio contrato, né? Isso já fica pré-estabelecido. No contrato social da empresa. No contrato social da empresa a gente já coloca as cláusulas já determinando como vai ser nesse caso. A vida, então, fica bem mais simples com uma holding. É muito mais fácil. Não deixa para resolver depois, né? Porque você antecipa o problema. Sim. Você não tem um problema. E com um custo muito menor. Com um custo muito menor, que acho que é a melhor vantagem. Hoje no inventário a gente tem, assim, todo mundo fala, meu Deus, inventário, que é muito caro. E realmente é. Caro e porque demorado, se você for colocar no papel, por exemplo, hoje a gente tem a opção do inventário judicial e o extrajudicial. O extrajudicial ele é feito no cartório, né? No extrajudicial você tem a opção de fazer no Brasil inteiro. Independente de onde estão os bens, independente de onde a pessoa faleceu. Já no judicial já não é assim, né? E a gente não pode confundir essa questão do imposto com a questão do processo, de onde vai ser distribuído, porque o imposto é pago de acordo com onde tem ali o bem. Já o inventário, quando ele é judicial, ele tem que ser processado no local onde a pessoa faleceu. Então, por exemplo, se a pessoa faleceu em Minas Gerais, ou uma cidade de Poços de Caldas, por exemplo, tem que ser processado na comarca de Poços de Caldas, independente dos bens. E no inventário extrajudicial, não. Mas o X da questão é que no inventário extrajudicial você vai ter os gastos do cartório, né, fora todos os outros gastos. E no judicial, o que as pessoas não sabem normalmente, algumas acabam optando, outras não, porque tem a possibilidade da justiça gratuita, né? Fica essa questão, mas vou conseguir a justiça gratuita, e não é bem assim. Diferente dos processos cíveis, que o juiz ele acaba verificando se a parte tem condições, no inventário não é assim. No inventário é o espólio que é o responsável. Então, se há bens, é muito difícil, num processo judicial, ser comprovado a hipossuficiência. Mas isso ocorre quando, por exemplo, um único bem, né? Ou às vezes é metade de um bem, ou esse bem está indisponível para venda. Mas é muito difícil quando, por exemplo, há vários bens, ou há várias contas bancárias, vários recebimentos, vários carros. Então, assim, no inventário judicial, conseguir a justiça gratuita é um pouco complicado. Você viu que a Ana já matou nosso doador, né? Ela já entrou no inventário. Já. Então, considerando que a pessoa em vida não tomou as precauções, não doou os bens, não fez uma holding para facilitar a sucessão desses bens, a transferência desses bens para os seus herdeiros, ela vai morrer.
eu tenho que vender meu peixe. Exatamente. Aí ela vai morrer, mas a regra é essa, né? Hoje as pessoas, o brasileiro não tem a cultura da doação e muito menos da holding. Logo, logo... Porque é um assunto delicado, a pessoa já não gosta de falar de morte, né? Quanto mais se organizar para ela, né? E é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Que realmente não é da nossa cultura, mas a gente precisa estar organizado, porque é inevitável, como você colocou, né, doutora? Tipo, não tem como a gente fugir disso. Mas, Ana, essa questão da justiça de fazer extrajudicial, né? O inventário diretamente no cartório ou o inventário de maneira judicial, o que difere? Qual que é a diferença? Por que alguém opta pelo judicial? Por que alguém opta pelo extrajudicial? Bom, o extrajudicial acaba que é mais rápido, né? Pelo CPC ali a gente tem uma ordem quando o processo através um processo mesmo, né? Então, quando a gente precisa seguir ali, então tem a abertura do inventário, aí tem que esperar as manifestações do juiz, aí você apresenta as primeiras declarações, ou seja, tem todo um trabalho, tem toda uma outra estrutura. Já no cartório, normalmente, a gente junta toda a documentação, né, e aí é feito mais rápido, só que também tem alguns requisitos, né, no cartório tem algumas obrigatoriedades, como, por exemplo, todos têm que ser maiores e capazes, a gente tem algumas exceções no tipo quando tem, por exemplo, uma pessoa, um adolescente que ele é emancipado. Então, se o adolescente é emancipado, então não tem problema, pode ser feito no cartório. Mas se todo mundo for plenamente capaz, se todo mundo tiver em consenso, então assim, tem realmente alguns requisitos que tá ali no cartório, mas que acaba sendo mais rápido. Na realidade, quem tem que escolher isso é o advogado, né? A pessoa tem que procurar o advogado e o advogado explica. Na verdade, assim, a obrigação do advogado é ele orientar o cliente, né? Mostrar todos os prós e todos os contras. Porque, querendo ou não, ali, por exemplo, se as partes não têm dinheiro para poder pagar, né? Às vezes o patrimônio é muito grande, isso gerou um imposto muito grande, ninguém vai conseguir ali... Não tem dinheiro disponível. Não tem dinheiro disponível para poder quitar e fazer na extrajudicial, no cartório. Então, talvez tenha que ter se feito uma análise muito interessante ali para ver o que se adequa melhor ao caso. Mas aí só o advogado. É só o advogado. Porque aí o que acontece? Vamos supor que a família não tem, né, dinheiro, o falecido, a falecida não deixou ali um dinheiro que pode ser utilizado para poder quitar as custas, e aí eles vão ter que vender. Como que vende um imóvel que está ali? Como que é feito? Só através de uma autorização judicial. Interessante, tem uma outra forma de sucessão que essa então é menos ainda usual na nossa cultura, isso é comum para estrangeiro, é o testamento. O testamento ainda não estamos querendo, acho que a holding ainda continua sendo um meio mais interessante de sucessão do que o testamento. Mas quais são os tipos de testamento, doutora? A gente tem o cerrado, né, o público e o particular. Mas, usualmente, a gente utiliza o particular, né, que tem as suas regras ali, tem que ser assinado por 3 testemunhas. E o público, que é feito no cartório, que tem que ser assinado por 2 testemunhas. Todos têm a mesma validade, né, então... Só que a questão do testamento é assim... ela pode ser feita, ela não vai evitar que tenha o inventário, né? Vai ter que ter o inventário, só que, inclusive, antes mesmo de entrar com o inventário, tem que se abrir, né, um processo apartado ali para poder ter a leitura do testamento, né? Para o testamento ser cumprido ali. E detalhe, nesse sentido de ser cumprido, para que não tenha vícios, aí é muito importante que seja acompanhado por um advogado, porque você tem que... proteger a legítima. É quase impossível se fazer um testamento sem o acompanhamento de um advogado. Porque um testamento... A possibilidade de estar errado... exatamente. Pode, se alguém ele não concordar e for questionar, a possibilidade de um testamento ser revogado é muito grande. Por que uma pessoa resolve fazer um testamento? Porque ela quer ter o controle de como vai acontecer a sucessão, pelo menos de parte dos bens dela. Então, mas essa sucessão tem que seguir uma regra legal aí estipulada pelo Código Civil.
Essa é outra vantagem da holding, sim. né? Porque tem casos, às vezes, que é até melhor fazer a doação, né? Porque se você fizer a doação, você foge dessa questão, né? Do testamento, de algumas questões. Agora, a holding é melhor, porque você consegue já determinar o próprio contrato Qual é a sua vontade, a sua última vontade. Fica claro ali, está estipulado. Em vida, você consegue dirimir todos os sim, temas. Resolve todos os problemas ali, o contrato social resolve. Né? Isso é ótimo. Eu não estou tirando, deve ter gente, deve ter casos, né? A Ana vai conseguir, que o testamento é bacana. Claro, E no testamento, assim, até mesmo aquela questão, eu quero ser cremado, isso pode ser colocado dentro de um testamento. O meu cachorrinho tem que ficar com fulano de tal, tudo bem. E no testamento também, na holding não vai dar pra... você consegue incluir aquelas pessoas que até mesmo você não tem relacionamento, não tem ligação. Ana, mas o que leva uma pessoa... o que leva ao interesse de se fazer um testamento? Por que a pessoa procura o advogado e aí o advogado aconselha um testamento? Qual seria um caso, por exemplo? Por exemplo, quando uma avó ou um avô, a legítima, rapidinho, só fazendo uma interligação, a legítima ela tem que ser preservada. Quem são os herdeiros necessários? São os filhos. Então, os filhos, eles estão ali na primeira cadeia de sucessão. Então, eles que são, até mesmo a questão dos filhos, ela determina se, por exemplo, a mulher ela vai concorrer com os filhos, se ela não concorre, dependendo ali do regime de bens. Então, os filhos, eles têm que ser preservados ali, né? E a legítima a gente não pode atravessar essa legítima, essa parte deles. A gente tem que entender que 50% do patrimônio da pessoa tem que ficar reservada para esses herdeiros. Então, os outros 50%, caso a pessoa tenha um interesse, dentro de um testamento, ela consegue doar para uma outra... Não doar, né? Ela consegue deixar para outra pessoa. Então, quando é aberto o inventário, vai ter a leitura do testamento antes e vai verificar. 50% ficou ali para os herdeiros legítimos. Quer deixar para a igreja. Isso. 50%. 50%. Quer deixar para o time de futebol. Então, o testamento, nesse sentido, ele é muito usado justamente quando você quer deixar para outras pessoas que não são seus herdeiros legítimos, né? Ou se não, alguma pessoa que você acabou conhecendo, ou se não uma pessoa que você acha que vai conseguir administrar melhor os seus bens, que vai conseguir dar continuidade no seu patrimônio. Então, assim, no testamento é a parte ali que a pessoa pode falar o que quiser. E sabe que eu tenho encontrado jurisprudência no caso de testamento deixando para animais, deixando para o pet. Sim. Tem encontrado jurisprudência aí, tem uma vertente consistente, a pessoa deixa pro bichinho dela e coloca um tutor, né, que vai ser o responsável por essas. Agora imagina a questão, se você faz um testamento, você deixa a sua herança toda pro seu bichinho ali, que eu acredito que até às vezes os bichinhos merecem mais que as pessoas. Que os legítimos, né? Mas é como que você verifica isso quando tem outros herdeiros. Os herdeiros não aceitam. Claro. Né? Eles, infelizmente, não tem. Por isso que tem que ter um acompanhamento de um advogado ali para poder determinar tudo, colocar tudo certinho, descrito. Porque no exemplo que eu iniciei, por exemplo, uma avó. O certo seria ela deixar para os filhos. Mas caso ela tenha netos, ou às vezes uma pessoa que cuidou ali no final da vida dela, ela pode deixar. Né, pode dispor até de 50% do patrimônio. E aí tem que tomar cuidado, tem que ter acompanhamento, justamente porque hoje é muito comum ter esse questionamento, ter essa contestação de testamentos. Porque quem não ficar satisfeito vai questionar, né? Vai na maioria das vezes, muita gente não vai Eu falo assim, é um momento muito delicado, né? Até mesmo quando em vida você acaba sendo questionado, porque muitas pessoas fazem testamentos e os herdeiros praticamente não sabem. E aí quando vem, né, porque um dos documentos necessários para o inventário é a certidão negativa de testamento, ela é obrigatória. E aí vem de surpresa lá o exatamente. Testamento. E aí todo mundo, nossa, como assim? É muito complicado. E aí todo mundo quer verificar se está tudo certinho. Se tiver uma brechinha, uma coisinha,
perde a validade. Eles querem, os herdeiros vão querer anular o testamento que veio de surpresa. Se não for favorável, vai querer questionar e de alguma forma anular. E assim, já é um momento tão delicado, mas é muito comum, né? Essa questão de você estar ali no inventário, todo mundo está muito bem, mas... Então, é interessante, a holding vai ser uma forma de sucessão mais indicada, tranquila, né? Porque ela você deixa resolvido, que é o que a gente já falou, né? Deixa tudo já organizado, você não vai ter essa preocupação. Né? Porque a pessoa, já está todo mundo da família sabendo como vai acontecer, de que forma vai ser feita essa distribuição. Né? Cada um tem a sua porcentagem, já está discriminado como vai ser, né? Já tem como é que vai suceder, as cotas, como que vai suceder em caso de falecimento, não tem problema, né? Então assim, e é uma sessão direta, né? Não tem aquele drama todo do próprio inventário, o custo do inventário, né? Isso nesse sentido é muito bom. E é engraçado porque é até uma dúvida minha, a questão de tem que ter limite ou tem que ter um mínimo para se fazer uma holding? Não, tem que ser viável, né? A gente tem que analisar, por isso que assim, tem que ser caso a caso e tem que ser viável. Lógico que se o patrimônio é muito pequeno, talvez nem compense. Mas um patrimônio razoável já vale a pena a gente fazer a holding, sim. E saber o que é um patrimônio razoável só com o advogado. Só o advogado vai poder dizer, né? Então, por isso que é importante alguém especializado nesse assunto, especialista, né? Para poder dizer, olha, esse caminho é melhor você fazer uma holding, né? Então, é muito importante. E é o que o senhor colocou. Na maioria dos casos, a holding é a melhor solução. Sim. É a mais barata, é a mais eficiente, que menos vai dar problema, né? Não vai ter aquela briga pós-morte de ter... Não, todo mundo já vai saber. E tem uma questão que fala, alguns advogados falam que desrespeita os legitimados, né? Desrespeita os herdeiros necessários. Mas, e eu ouço também o pessoal falar assim, o indivíduo tem 50 anos, tem um patrimônio, ele quer vender esse patrimônio, quer curtir a vida. Não tem problema nenhum, é o patrimônio dele em vida. Ele que adquiriu, sim, ele não tem... as pessoas... eu já ouvi isso várias vezes. Não, ele não pode vender... O cara tem 50 anos, não pode vender a casa dele porque tem que guardar para os herdeiros. Não, a casa não faz sentido. Não tem antecipação de herança, de legítima, né? As pessoas, elas costumam... mas é meu, mas vai ser meu. Vai se lá na frente. Você que mate o seu legatário antes dele vender. Você vai antes, né? Como que você vai ter certeza que você vai herdar alguma coisa? E outra, a pessoa que constituiu o patrimônio, ela tem todo o direito de se fazer e doar, né? Lógico, respeitando isso. Por isso que eu volto a dizer, a holding é a melhor coisa. Porque ele está em vida decidindo o que ele vai fazer agora com o patrimônio dele, não depois que ele morrer. Se ele quiser sair, viajar e deixar, acabou. Né? Já quiser doar tudo para a igreja, vir em vida. Doar, acabou. Né? E nessa questão da doação também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quando você pode só doar 50%. Sim. E aí quando a gente vem na venda... Quando você quer vender, você tem que tomar cuidado, porque quando você vende para um dos seus herdeiros, tem que ter anuência dos demais. Senão a venda também pode ser questionada. Porque às vezes dá muito problema do pai que vende para o filho, né? E depois isso vira assim... Né? E assim, eu acredito assim, eu falo que eu faço inventário, né? Tenho me especializado aí cada vez mais e mais, porque realmente é muito complexo. Você tem que saber exatamente o que você faz para você não prejudicar o seu cliente e posteriormente não se prejudicar, não se queimar, né? Então o inventário é uma coisa muito complexa, é muito complicada. E aí, se você puder resolver em vida, é muito melhor. A sucessão, né? A sucessão. Né? Sim, mesmo que... porque assim, de todo jeito você vai gastar. Mas você tem que verificar onde e como gastar menos, né? Onde você consegue se organizar e gastar menos. E ter menos briga também, né? Sim, porque lógico. Uma holding, uma doação gera menos conflito em relação a um inventário, né? Sim, até a própria questão do enterro, né? Que a gente fala da cremação, da forma que a pessoa quer, né, fazer esse... Porque às vezes deixa para muito depois, aí vira aquela confusão, né? A pessoa fala, não, mas eu queria ser cremado, não queria. Aí um filho fala, não, vamos cremar, o outro fala, não. Também depois que morreu, aí já era. Morreu, Inês é morta. Respeitar, né, a vontade. Mas ele não expressou a vontade. Se não expressar, por isso que é importante deixar o máximo assim, organizado possível.
E assim, tem a questão do inventário propriamente dita, de que as pessoas demoram muito para entrar. E a gente até estava falando, acho que a gente já passou por todas as questões de vida, né? Sim. Mas quando realmente chega o inventário, o inventário tem prazo. Sim. Né? A gente tem prazo para poder entrar com o inventário, tem prazo para poder pagar o inventário. Se não for feito tudo dentro do prazo, começa a contar juros e multa. E é bem caro, né? Pesado, bem puxado. Né? Em Minas Gerais é um imposto que ele começa, não vou me recordar agora a porcentagem, vai majorando, né, o percentual. Ele começa super alto, depois vai diminuindo, mas mesmo assim é bem alto, é bem oneroso. Tem um exemplo que uma cliente veio e fazia 6 anos que havia tido falecimento quando a gente entrou. Na época ela ia pagar 3 mil ali de imposto, acabou pagando quase 15. Então, assim, acaba sendo mais oneroso. E dentro do inventário tem outras questões, né? Que, por exemplo, quando são muitos herdeiros, ou até mesmo quando... Às vezes tem um que mora numa casa. E o aluguel, como que fica? Tem que ser dividido. E o inventariante, quem que é? Tem que prestar conta? Então, essas coisas precisam ser passadas e precisam ser analisadas, porque tudo gera custo. Né? E conflito, né? Porque um administra uma coisa, o outro quer administrar também, aí gera um conflito. A questão é, sucessão, doutor Cris, doutora Ana, sucessão, seja ela qual for, é chato, é difícil. Sucessão, seja através da holding, é delicado, é técnico, é difícil. Não dá para fazer sucessão sem advogado. Tem que ser conduzido com advogado. Seja através de uma holding, que, na minha modesta opinião, é a ideia da sucessão do futuro, seja através da última opção, que é o inventário, que aí é a família, né, as pessoas que sobreviveram e que vão ter que cuidar dessas questões. É difícil, precisa de advogado. Tem alguma consideração mais, doutor Cris? O doutor colocou isso. E a doação também, né, gente? Porque a doação, às vezes, doação, testamento. Falou de sucessão. É complicado. Precisa de advogado. A doação, as pessoas pensam assim, não vou doar, não preciso de advogado. Doa errado. Quando ele morrer, vai ter problema no inventário. E aí aquela doação pode ser anulada e tal. Tem toda essa questão. Doou a mais do que podia, doou para a pessoa que ele não podia e aí acabou tendo problema. O importante realmente é isso, é procurar um advogado especialista nesse sentido, que vai orientar, olha, o teu caso é para uma holding, o teu caso é para uma doação, um testamento, né? Eu acho que isso é fundamental. O legal é ter vários advogados especialistas ali na mesa, pelo menos para ajudar a decidir, né? Sim, e eles que debatam depois e o cliente sai com a solução. Isso é problema do advogado. Isso é problema do advogado. Eu costumo falar assim, não se preocupa pro cliente, deixa que é problema do advogado. A gente vai discutir aqui e depois você concorda ou não concorda. Se você tem uma equipe que pode trabalhar junto nisso, olha, vamos analisar qual é a melhor situação, qual a melhor saída para cada caso. Sem dúvida melhor. Ser mais transparente possível, né? Porque realmente eu falo que inventário é aquele bicho de 7 cabeças. Porque de fato é muito complicado, é muito complexo. E o profissional que está ali... E o pagamento dos tributos, não só a questão legal, né? Esses sistemas de declaração, cada estado tem o seu, os registros cartórios, cada estado tem uma alíquota diferente, cada estado tem uma tarifa diferente, né? Um emolumento. A questão de isenção, eu falo que todo cliente precisa procurar o quanto antes um advogado, né? No caso ali de ter tido um falecimento de um familiar, porque tem as hipóteses, inclusive, de isenção de imposto, né? Então, assim, precisa ser apresentado todas essas possibilidades para vocês se inteirarem, para vocês confiarem. E volto a repetir, advogado que faz inventário, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque se ele fizer coisa errada, né, precisa fazer coisa certa. Hoje a gente está aqui com um novo integrante da Hashtag 41, Marcos, nosso amigo. Marcos, quanto tempo a gente já está aí de bate-papo? No limite. Tá isso aí. Doutor Cris, considerações finais? Eu queria só agradecer novamente a participação aqui
E aconselhar a todos que procurem seu advogado, né, para tirar essas dúvidas e que todos assim consigam, né, tenham esse interesse de antecipar essa questão, né, porque é um momento da vida que a gente deixar muito para depois, para fazer e pensar, pode ser tarde. Então, assim, essa questão da sucessão a gente tem que tentar trazer, principalmente para quem tem bastante bens, ou que tenha bens, e que queira já direcionar isso, já se antecipar e já começar a olhar para isso de uma forma diferente. Né? Eu acho que isso é fundamental. Legal. Isso é Ana. Bom, se não resolver em vida, né? Só resta ali o inventário. E aí o meu conselho é que vocês procuram um advogado de confiança, um advogado que seja especialista, né? Que seja especialista, para vocês não pagarem além do que deveria ser, para vocês conseguirem economizar na medida do possível, né? Lembrando que inventário tem prazo, inventário precisa ter uma atenção especial aí. Eu sei que é um momento de dor, eu sei que é um momento muito complicado para a família, mas vocês precisam se atentar à questão de prazo, à questão do que precisa ser feito, procurar um profissional adequado, e é isso. Legal. É muito bom o tema. O tema é um tema pesado, assim, maçante, até para as pessoas, a compreensão comum. Então, tá, quem quiser, já peço, retomo, se inscreva no nosso canal, no podcast. Estou olhando para a câmera errada aqui, então eu retomo, pessoal, se inscrevam no nosso canal, no podcast, para seguir para receberem as informações, façam as perguntas, quem tiver pergunta, quem tiver dúvidas a respeito do tema, né? É inevitável, perguntas, todos os temas que nós falamos aqui são temas maçantes, árduos, até doação, testamento, inventário, holding, são temas difíceis. Entra lá, faz a pergunta, ou entra em contato com o seu advogado. Cada caso é um caso, né? Procura o advogado. Se quiser perguntar lá no podcast, estamos à disposição. Também tem a questão das sugestões dos programas, né, que a gente tinha pedido também. Legal. Quem tiver uma sugestão de tema aí, colegas, outros advogados que queiram participar conosco e tenham um tema que eles queiram abordar de maneira específica, traz aqui. Então, queria agradecer novamente aí a presença do meu amigo Cristiano Melo, a doutora Ana Arruda, minha sócia, minha amiga, e eu, Lúcio Cassila, aqui.